Dois, três. Bem-vindo ao primeiro e único podcast De gineco para gineco. de Gineco para Gineco. E hoje, com as convidadas especiais, motivo do nosso... Eu quero falar aqui para o nosso público que era sempre um desejo meu tê-las aqui. Porque o Gineco para Gineco é muito voltado Para vocês. para vocês, para gente jovem, para o ginecologista jovem, para aquele que quer ser ginecologista, muito mais ainda, né? Porque são tantos sonhos, ideais, caminhos que vocês não sabem como traçar. A ideia é a gente colocar isso aqui para quem nos ouvir poder ter Direcionamento. algum norte, né? Então, eu sempre pensei em trazer ligante. Eu já fui em algumas aulas da Liga, inclusive lá na, se não me engano, é na Academia Brasileira de Medicina, seria isso? Ali do lado do Santos Dumont. Eu sei onde é. Eu fui em dois eventos, mas era também um encontro de ligas, né? E eu achava aquele negócio muito interessante e tal. Então, quando a gente começou a fazer os primeiros episódios, a gente sempre tinha ideia. Ele sempre Eu ficava, confesso que eu Paula, fiquei conhece com alguém muita na Liga? dificuldade de falar com vocês. Foi difícil Eu mandei achar. para a Unigran Rio. Depois eu acho que você me mandou, né, Thalita? Você me mandou assim, opa, só vi agora, porque eu sou um jurássico. Então eu pegava no Instagram a Mensagens presidente, diretora, doutoranda, a futura médica Thalita. Pô, eu quero falar com essa mulher. Eu preciso pra convidá-la. introduzida. Porque era um negócio. Aí quando você me falou, fica sempre aquele negócio, pô, mas o que é isso, né? E aí depois eu tentei com você, que devia ser a pessoa mais fácil de eu entrar Porque em ele é da contato, e FRJ. foi mais difícil. Por quê? Eu falava com todos os internos da UFRJ. Sempre me dá, não, eu vou dar não sei o quê. E acabou que não sei quem que foi que me deu você. Pelo Instagram, né? Foi do Instagram. Contato. Eu mandei contato, enfim. Foi ótimo. Então eu estou aqui com doutoranda Thalita Celi. E Karine Lahati, é isso? Larra. Lahá. Chique. Lahá. É que tem o termo. É chique, É. é chique. Karine e Thalita. Então, a ideia aqui é deixar vocês à vontade. É um papo leve de gineco para futuro gineco. E a gente quer saber da trajetória de vocês e a gente vai fazer algumas perguntinhas. Como é De que dúvidas. funciona esse negócio de liga, né? Que é um negócio extremamente interessante. A gente já deu aqui no nosso making off, estava falando como é que eu acho que isso surgiu. Queria saber se vocês têm uma ideia de como isso surgiu, do tempo. Eu quero entender como é que é a mecânica, a eleição, existe isso ou não? Tem hierarquia, não tem? Prova. Disputa, não. A universidade interfere, vocês ganham ponto nisso, enfim. Então, eu vou deixar primeiro Thalita começando a se apresentar, depois Karine. Fique à vontade. É um prazer estar com vocês hoje. Ai, que fofinha. Meu nome é Thalita, eu tô no 9º período agora da faculdade, entrei quando eu tinha 18 anos. E atualmente sou presidente da Lago, da Unirio. E sobre quando que começou mais ou menos essa questão de liga, eu não sei também muito bem, mas eu sei que na Unirio, outras ligas também que eu já fiz parte, eu já vi documentos assim de 2012, 2011, então já tem aí Mais de 10 anos. mais de 10 anos, é bastante tempo que as ligas estão aí para fazer parte, né, desse Então, meio acadêmico. liga é, a gente fala aqui, Lago. É Lago Liga da Acadêmica Unirio, e Lago da Ginecologia UFRJ, é assim. Obstetrícia. Isso, é isso. Todas são Lago. É. Liga Acadêmica de GIO. Isso. Ginecologia e Obstetrícia. Isso né? aí. E aí tem algumas que tem alguns nomes diferentes, assim, dependendo do lugar ou do tipo de atividade que você faz, né? Tem uma na Unirio, por exemplo, que é Nefroliga ou, sei lá, outros nomes que vão É uma puxando coisa pro mais lugar. específica, às vezes, de uma Isso, subespecialidade. isso mesmo. Né? Tá. Karine, fale de você. Se apresente. Você hoje é a diretora ou presidente da... Da Lago FRJ. Eu tô no 7º período agora. Eu entrei na Lago desde o 3º período, então já tô um tempinho também na diretoria da Liga. E eu acho que também a Lago, né, as ligas acadêmicas, eu acho que elas foram criadas com o objetivo de os estudantes acadêmicos poderem se aprofundar um pouquinho, às vezes na especialidade que eles têm interesse.
desde o início da faculdade. Porque, por exemplo, na UFRJ, a gente só estuda ginecologia e obstetrícia de desce. fato, e agora tá no 8º. Ah, tá. Assim, É Tá 1008. descendo, a teoria, né? Da clínica. Então, acaba que nos primeiros períodos a gente ainda não tem aquele contato. E a gente que tem aquele interesse desde cedo, quando entra na faculdade, às vezes está estudando matéria de ciclo básico, nem está no clínico ainda, a gente tem aquela vontade de conhecer um pouco do serviço, conhecer um pouco de como é a atividade de um ginecologista, né? Pra gente que gosta da área, ou outra especialidade. Isso que eu queria saber. Como é que você, a gente que gosta da área, você já tinha, então, uma aspiração, né? Você se inspirou em alguém? É. Influência de alguém? Você entrou na faculdade de medicina por conta já de uma especialidade? Descobriu ali dentro? Então, na verdade, não. Eu gosto muito de cirurgia, na verdade. E eu sempre tive muito interesse em ginecologia e obstetrícia, mas porque eu acho que eu deveria aprender para mim. Porque como eu sempre gostei muito de medicina, eu sempre soube que eu queria fazer medicina desde pequena. Embora eu não tenha médico na família, eu já sabia que eu gostava disso, assim, estudar a saúde feminina, a saúde da mulher, e saber que um dia também eu tenho o desejo de engravidar, de saber o que está acontecendo comigo, de estudar um pouco a fundo também sobre isso, porque apesar de eu ainda não saber, assim, a minha especialidade, eu tenho muito prazer em estudar sobre isso, né? Sobre ginecologia e obstetrícia. Então, eu acho que a Lago abriu as portas para mim, né? Para que eu pudesse Então, conhecer, quando você né? chegou no segundo, terceiro período, é que você falou, opa, tem uma liga, vou entrar. Porque tem outras fez uma ligas. prova? Você poderia Sim. estar numa liga de cardiologia. Sim. Né? Mas você ficou ligada na saúde feminina. Você fez uma prova, você entrou já como um ligante ou você já virou... Na realidade, assim, no primeiro período eu fui um pouquinho sedenta, assim, pelas ligas. Então eu entrei um pouquinho em cada uma. Porque como a gente tinha as aulas... Para poder descobrir um pouco mais do assunto. Então eu cheguei a entrar na liga de cirurgia plástica também. Cheguei a entrar em outras ligas de hematologia, oncologia, outras cirurgias também. E a Lago. E a gente... na verdade, a gente não faz uma prova, porque como na UFRJ tem muitas ligas, acaba que a gente tem espaço para os ligantes, porque o pessoal acaba se separando um pouquinho, né? Se dividindo em muitas áreas. Embora a Lago seja uma das especialidades bastante concorridas. A gente já chegou a ter mais de 100 ligantes, por exemplo. Isso? Na pandemia, a gente tinha cerca de 120 ligantes, assim, assistindo às Por aulas. necessidade de se juntarem, né? Porque, sim, era aquela coisa, a gente estava em casa, a gente queria ter um acesso, a gente não podia frequentar, né, os hospitais, estar junto dos médicos, então era a forma que a gente tinha de conhecer, da forma que a gente podia, né, estando em casa. E você fez prova ou você... A tua trajetória foi separante? 120. Foi. No desejo da Liga de GO? Eu falo que eu sou mediciner da época de Grey's Anatomy. Então, assim, eu vi aquelas GOs maravilhosas na série. Quando eu entrei pra faculdade, eu já sentia que eu queria fazer GO. Então, eu sempre ficava assim, às vezes ia pra medicina de família, às vezes voltava, mas a GO sempre teve aqui no coração. Na Lago as coisas são um pouquinho diferentes. Eu fiz a prova em 2020, tava mais ou menos no 5º período, aí eu passei, entrei plena como ligante. pandemia. Plena pandemia, a gente fez prova online, a Lago tem prova. A gente fez prova, foi tudo certinho, teve todo um processo seletivo. E aí entrei como ligante e com o tempo eu fui, virei secretária e hoje em dia eu sou presidente. Lá a gente tem bem menos ligantes, a gente tem 30 ligantes só, até porque a Unirio é uma faculdade um pouquinho menor. Fica melhor pra gente controlar as atividades que a gente gosta de fazer. E acho que é uma forma legal, né? De estimular o pessoal a estudar um pouquinho mais, fazer a nossa prova. Não é nada mega difícil, a gente tenta nivelar ali para que pessoas a partir do 3º período consigam fazer. Porque foi uma combinação nossa com a coordenação da faculdade. Mas basicamente é assim que funciona. Assim. Eu queria saber como é que funciona a faculdade em relação a isso. Porque me parece que as ligas surgiram de um desejo do corpo discente. Não era do docente, obviamente. Nunca se preocuparam muito. Eles queriam dar aula, certo? Mas a necessidade, eu te disse, né? Eu acho que na minha época não tinha liga. Como é que eu, sendo a Karine, que gostava de cirurgia, podia enfrentar a minha ansiedade? Indo para o hospital. Eu tinha espaço. Então, eu, desde o 2º ano, já fazia cesariana. Lógico, tinha o principal operador, mas eu entrava em cesariana. A burocracia Os hospitais eram abertos, outras, né? né?
Então você ia escolhendo por... Hoje em você dia, tinha para você muita acompanhar demanda. alguém já é muito difícil, porque a difícil. Como chefia isso fica- hoje não é mais possível, já desde 2010, 11, como vocês falaram, tem muito mais tempo, talvez acho que uns 15 ou 20 anos, talvez, as primeiras ligas. Como isso começou a ser cada vez mais proibido, né, regulado do acadêmico não participar efetivamente do serviço de atuação médica, começou a surgir a necessidade de encontros de pessoas com o mesmo interesse, como você falou, né? Eu queria entender, na verdade, como é que funcionaria a faculdade. Ela participa com alguma coisa? É uma associação totalmente independente? Tem que Tem haver a uma necessidade ajuda? do grupo? Vocês têm ajuda? Existe algum plano Uma de parceria? crédito? Ah, eu sou um ligante, eu tenho um crédito, entra no meu CO. É CO, né? Não, é CR. CR. Entra no meu CR, não entra. Como é que funciona tem isso? rendimento. Na Unirio, particularmente, para o CR não, mas o que acontece? A gente tem um número certo de atividades extracurriculares que a gente tem que fazer até o fim da graduação. Certo. Tem. São 390 horas. E aí as ligas acadêmicas, eu não sei quando, mas elas foram institucionalizadas. E a faculdade reconhece, sim, as nossas atividades como ligante, como sendo atividades que entram nessa carga horária. Sim. Isso é uma coisa bem particular da Unirio, não sei se tem no FRJ. Mas a gente tem uma coisa chamada Conselho de Ligas, que basicamente todas as ligas da Unirio, de medicina, claro, se uniram para poder montar esse conselho que tem Tem representantes. uma força representativa exatamente. frente à Unirio, Tem um Exatamente. para diretor que isso disso, tenha tudo. uma É, validade em termos de carga horária no seu curso de Isso. extensão. né? A gente tem uma questão bem importante com certificados, por exemplo, porque hoje em dia, para esse certificado de liga ser aceito, por exemplo, no ENARE, que é a nova Aham. prova de residência, Sim. tem que ter todo um formato, assinatura de representante da faculdade de medicina. Então, quem cuida dessa parte é justamente essa coliga. E sempre a gente tem que estar resolvendo a criação de uma nova liga, tem que estar resolvendo essa questão de certificados, Então atividades. tem um conselho de ligas Isso. da Unirio. Da Unirio. Quem resolve toda essa burocracia com a direção, coordenação, são eles. E é assim também lá na No UFRJ? FRJ também. Aí o nome da organização é a CLAMED. É o CLAMED, né? Conselho de Ligas Acadêmicas de Medicina. Você faz parte E- também, provavelmente. A gente faz parte. Tem um Como representante de você é cada presidente liga. da Liga de GO, você é a representante, né? Isso, eu represento a GO, né? A Liga de Aham. GO. E aí cada um, né? Cada presidente ou representante tá lá no grupo e a gente também se orquestra, né? de Isso forma- não dá trabalho ou não consome a vida de vocês a ponto de prejudicar... Consome a carinha Consome. delas. Mas se consome é bom, porque vocês estão empenhadas Não, no mas assunto. A gente adquire uma existe, responsabilidade. né, o consumir para você ter o trabalho e o consumir para você, né, aprender, né? Óbvio, elas devem ter um trabalho, tem que ser uma coisa equilibrada, Com né? certeza. Porque não deve ser tanto, mas assim, tem que ser equilibrado para vocês, né? Porque senão vocês vão penar, ainda tem que estudar para, né, faculdade, Exatamente. medicina, cursinho depois de Então, se você fizer uma liga desde o terceiro período que vocês começaram até o final, é sempre até o final? Quando Ou para você antes? quiser, Necessariamente, você pode Geralmente decidir para ligar, antes, mas- porque vocês têm que ter as eleições para os novos. Você está no quinto período, Sétimo. sétimo. Você vai parar quando? Mais ou menos. quando ela terminar a faculdade. Ainda não sei. Não, também. deve ter uma... É porque geralmente o que acontece é que os diretores acabam tendo uma carga horária muito extensa, às vezes no internato, no estudo para E residência. aí você tem que ceder o e teu tem que lugar se para o afastar. novo. Aham, Realmente. entendi. Você Então, continua vamos pensar ligante, aí mas não No viraria décimo presidente. período, Isso. no décimo período, mais ou menos, você já está no internato. No nono não, no já. nono já. É. É nono. Antigamente era 11, Daqui 12. daqui a 2 períodos você está no Moncorvo. Isso. né? Com a Paula, que vai receber você lá. E com Que é o ele. nono. É o nono, décimo primeiro, e depois tem o eletivo. Isso. É assim. E aí você cede. Fora a carga horária fica medicurso. puxada. Quem quiser fazer pois é. medicurso. Então, assim, a carga horária fica bem puxada Fica. mesmo, né? Então, Tá, e como é que vocês se comunicam? Quer dizer, vocês estão fazendo um evento, eu sei que vocês estão fazendo. Fale sobre isso, fica à vontade. Você, É o evento de fale quê? pra, Como que pra funciona? eles na câmera ali e já dá o recado. Se tem que fazer inscrição online, se tem que... Eu Chamar. acredito que vocês não têm... Como é uma entidade sem fins lucrativos,
Vocês não têm um interesse, ou precisa fazer inscrição, tem custo isso? Não, Como é que é assim, isso? geralmente a gente, pro evento de amanhã, acho que não tem inscrição, não. Mas na Lago Unirio, por exemplo, quando a gente faz a jornada, que eu acho que o senhor viu, a gente cobrou um valor por conta de coffee break, pequenas coisinhas que a gente tem que ter, mas é só ajuda de custo. Aham, Sim. Mas certeza. pra liga mesmo, assim, a gente não cobra nada, não. É sem fins lucrativos mesmo. E Aham. como é que é feita a pauta, né? Por exemplo, você vai fazer uma mini jornada, né? Sempre assuntos relacionados, obstétricos e ginecológicos. Como é que vocês têm uma organização da liga, tem lá o presidente, os organizadores têm o corpo social, enfim, deve ter deve ter uma coisa hierárquica, né, constituída, que vocês decidem um assunto. Decidindo o assunto, como é que vocês chegam nas pessoas? Como é que vocês Já tem umas convidam? pessoas pré-definidas. Vocês só convidam as pessoas da faculdade de vocês? Como é que funciona? É por contato próprio? Por rede social, muitos seguidores. Como é que é? Eu quero saber isso. Na FRJ, a gente, acho que eu não cheguei a comentar dessa parte, na direção da Liga, a gente tem também os professores orientadores. Ah, sim. Então, são professores da UFRJ, então eles representam também a Liga, né, para a faculdade. Então, a gente tem uma professora da área Quem de é ginecologia, hoje lá? Gineco? que é a Yara É a Furtado, Yara. doutora Yara Uhum. Furtado. Que é a sua também. Não, a Porque ela é nossa da Unirio e da... a nossa é a Renata Morato. Aham, Renata Renata. Morato e a professora Regina Rocco, que é obstétrica. Regina Rocco, sei quem é. A doutora Renata, inclusive, já deu aula pra gente também. Aham. E o da parte de obstetrícia é o doutor Antônio Braga, né? Sim. Então, sempre todo mundo orquestrando junto. E eles também indicam professores, porque como Entendi. geralmente os alunos da diretoria são até um pouco antes de cursar a GO, a gente não conhece os professores até que eles deem aula, às vezes, na liga. Então, Aham. a própria Então, o professora convite Yara sempre indica Em comum. vocês É. pedem pro professor... indicação, ou uma então vemos indicação, alguém no ele Instagram. mesmo conhece, já faz. Aí a gente pergunta, a O gente que é do conheceu- Instagram? Como é que funciona isso? Vocês vão pelo Instagram porque o cara aparece muito no Instagram? Não, geralmente é mais por indicação mesmo. Por exemplo, a gente está organizando um evento na Lago agora, que é sobre residência médica. A gente vai convidar residentes das diferentes residências aqui do Rio para poder falar um pouquinho sobre como é que é o programa deles, o que eles veem cada ano, como é que é o processo seletivo. E eu comecei a pedir a um e outro. Falei, gente, me deem dicas aí, me manda contato. Aí teve uma que eu encontrei, acho que vocês até entrevistaram ela, que Carolina é a... Rocha. Não, a Lírio. A Lírio. A Mariana Lírio, Que é lá do... Incrível. Ela é R3 hoje, Ela tem lá. um perfil no Instagram chamado Dona Vagina. Vagina, É. Eu cheguei pra exatamente. conversar com ela e falei, nossa, eu tô fazendo esse evento, preciso de ajuda. Você poderia participar pra poder falar um pouquinho sobre a residência na Residência. maternidade escola? Ela topou na hora. E Ela é muito boa. ela é super gente fina. É. Eu acho, Legal. acho que é bem tranquilo, assim, a gente costuma encontrar bem os Facilidade para montar. facilidade, eles são bem uma jornada. abertos, assim. As Ah, é pessoas que a legal. gente encontra no Instagram. E essa dificuldade para você montar a estrutura, né? Porque você tá falando Lugar, estrutura. o coffee break. Tudo bem, o coffee break É tem aí fácil. uma organização financeira que você compra lá. Eu fui num da Unigran Rio, que apareceu lá o iFood com um monte de pizza. Foi muito legal. Eu fui falar, o assunto não era transgênero, porque a gente teve uma época lá no Mucof que fez cirurgia em transgêneros. Uhum. Então, esse foi um assunto, mas esse foi na Academia Brasileira de Medicina. Eu cheguei a fazer algumas cirurgias, né? Não era muito o aspecto do atendimento do transgênero, mas era mais a parte cirúrgica. Mas eu fui num de câncer de colo, eu acho. Rastreio, alguma coisa na Unigran Rio. E foi bem montado, assim. Foi feito pela Liga. E apareceu lá o iFood lá com um monte de pizza, entendeu? E foi foi muito legal. coffee Foi um break evento, pessoas diferenciado. muito interessadas, Isso aí né? Foi. Essa troca ela é muito proveitosa. Esses Como é que encontros. Como é que é ser uma presidente de liga? Dá Vocês a sua... absorvem alguma É, coisa no você- dia do evento?
Ó, vou falar pra vocês que é difícil, que a gente fica numa correria, Correria. assim, de resolver essas coisas. O coffee break é a pior parte, inclusive, que a gente tem que correr pra pegar A tudo. logística, A no momento logística é complicada. complicada. Mas assim, eu tenho uma coisa muito legal, que é a minha vice-presidente. Então a gente acaba Que é dividindo... seu R1. Por aí. Que a gente acaba dividindo um pouquinho, assim, dessa carga, né? Aham. Então dá pra aproveitar bastante. Até porque, assim, esses eventos, a nossa jornada, porque acabou de acontecer, eles são a porta de entrada pra galera ver o que é a liga também. Geralmente vem o pessoal que E tá lá no aonde que é? segundo, Aham. terceiro É período, no auditório conhece. isso? Que é aquilo que geralmente? ela falou, né? Testa no início um monte de liga. Exatamente. E aí fala, poxa, do coração é essa aqui. É. Então, E sim, a gente, na Unirio, geralmente a gente faz nos anfiteatros mesmo do hospital universitário. Tem um anfiteatro geral, que é um anfiteatro super legal, super chique, assim, que dá pra poder fazer uma atividade com mais gente. São atividades abertas, porque tem essa diferença. Eu não sei como é que é lá. Mas como a gente tem um número restrito de ligantes, a gente tem atividades fechadas, só pra quem é ligante, e atividades abertas, que são atividades que todo mundo da faculdade, é pessoas de convidado. todo né? mundo é convidado. Até mesmo de outras profissões, Aham, outros aham. cursos podem vir também. É super legal, assim, essa troca. Entendi. E lá? Na UFRJ também. A gente tem agora o simpósio, né, que a gente Vocês vai... ficam muito no CCS. Na UFRJ agora a gente está começando a fazer aula presencial no HU mesmo, no No HU? hospital. Qual andar? A gente agora tá no 11º andar. Mas aí essas são as aulas para ligantes. A gente tem feito aulas quinzenais. Naquele auditório do 11º. No auditório 11º. E aí, eu tinha comentado 120, mas foi na época da pandemia, gente. Na verdade, A CAI, são 50 agora. A Ah, CAI, Não se assustem. a CAI é 13º. Isso, a CAI fica no 12º, na verdade. Segundo. É. E aquele porque tem um auditório bacaninha, acho que Tem o Alice Rosa. Alice Rosa. Sim, a gente fez uma aula ontem lá também, É? em parceria com outras ligas. Volta e meia, depende, assim. Depende do dia E da vocês aula. têm mais obstetrícia ou mais ginecologia? A gente tenta Dividir, Equilibrar. né, pra um equilibrar. pouquinho. Mas você tem essas perguntas quando vocês fazem? O que a pessoa tem mais interesse? O quando grupo ela que entra? decide a organização, né? Ele. Como é que funciona isso? Tem briga? Ah, não, esse assunto eu quero mais gineco. Não, acho que eles não, eles devem fazer meio a meio, né? Mas você tem alguma pauta quando as pessoas entram, né? Fazem a prova, fazem a inscrição, do que elas têm de preferência? Vocês veem, 70% gostam mais de obstetrícia, 30% gineco. A gente fez no processo seletivo essa pergunta sobre que área que a pessoa gostaria mais. E assim que todo mundo passou no processo, a gente tem um forms, que é de cadastro mesmo dos nossos ligantes, com telefone e tudo. E lá a gente perguntava quem tinha sugestão de tema, o que achava interessante para a gente poder discutir ao longo do ano. E com base nisso a gente tenta organizar um cronograma de quais são as atividades que a gente pretende fazer durante aquele ano. Porque lá na Lago a gestão é de um ano só. Aham. Então a gente deixa tudo bem organizadinho, vai tentando já conversar com os palestrantes para tudo ficar no esquema. Mas o que a gente consegue é tentar deixar um pouquinho bem... E como é que Dividido. funciona? É semanal? É mensal? Todo mês encontra uma vez? Não? É online? Como é que funciona? Varia muito. Assim, como agora a gente voltou pro presencial, os médicos que acabavam ajudando, às vezes estão um pouquinho mais ocupados, os professores também estão com uma sobrecarga um pouquinho maior. A gente tá fazendo o quanto dá. A gente tem o nosso planejamento, aí pergunta, você pode dar essa aula? Se não tiver como, a gente talvez... Mas deixe todo pro mês próximo tem momento. uma ou duas. Sempre tem. Todo mês tem alguma coisinha. alguma Lá no atividade. auditório da. Pode ser online também. Ou online. A gente faz online Consegue também. fazer. Nesse período a FRJ também começou com as aulas presenciais de novo. Antes a gente estava online. E a gente tem quinzenal certinho. No caso da Lago FRJ, a gente faz toda quinta-feira, meio-dia, lá no auditório. Né, No que era o dia que a 11º. gente tinha. Isso, 11º andar. Sempre você vai ter Ou no uma 12º, depende Sempre da vai ter uma disponibilidade. atividade. A gente sempre tem aula teórica e, às vezes, a gente faz teórica online também ainda no YouTube, porque tem professores, como ela falou, né? Como a Thalita comentou, que tem professores que não têm essa disponibilidade mais Como é que na hora do funciona almoço, esse né? online aí que você está falando? Você montou Zoom. lá, entra no Ava, entra YouTube. no... Né? Zoom. YouTube? Tem YouTube. Zoom também, né? E aí, lá na hora mesmo, já monta a parada e tem o professor convidado. É sempre assim. Ou de casa, quem tranquilo. estiver em casa também pode Não, eu acessar sei ou que é não. tranquilo, mas isso exige que a liga preparação, seja com realmente certeza. efetiva. Porque o que eu entendo, eu já estou há muito tempo na universidade.
Se você for depender do corpo docente ou da própria universidade, a coisa não vai sair. Depende de vocês. Depende tudo, muito do completamente. grupo que está ali. Né? Depende do presidente que está ali, de botar coisa Mas para a gente dar. é chato. A Hã? gente fica Não, eu atrás. imagino. Vocês são A liga top. não existe se 90% da liga é o corpo docente. A universidade só entra ali com o nome a dela. chancela. É a Não, vaga ela da organiza, UFRJ. ela oferece, ela tem o professor que tem. Mas Não há o nenhuma trabalho obrigação árduo do de vocês. professor, Com certeza. não há nenhuma obrigação, ele faz por ele gostar daquilo, porque nada, ele não ganha nada além daquilo, ou não vai validar, eu sou orientador da Lago UFRJ. Não, isso não vai contar em nada, ele faz porque ele gosta de fazer, Sim. né? E então, 90% eu acho que é do corpo de alunos. E prático, vocês têm algum acesso? Alguma coisa vocês conseguem? Como é que vocês fazem? Temos. Porque eu já acho a ginecologia... Eu vi umas fotos, acho que foi na UFRJ, que teve uma atividade agora, tava Foi. as bonecas lá, Sim, manequim de os parto. manequins, os mas era, manequins são aquilo estava excelentes, aberto né? para público geral, Sim. sobre contracepção, sobre, não é? Isso. A gente está na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia lá da UFRJ. Então, todos os cursos estão fazendo um pouquinho. A gente está com um stand lá. De contracepção. Isso, de contracepção e de nascimento, manobras de parto, né? Para colocar um pouquinho de Dos ginecologia Porque é tão e de difícil, né? A obstetrícia. gente, eu acho que é uma especialidade difícil da gente se inserir na parte prática mesmo, sem ser manequim. Porque Sim. é muito íntimo, ou é talvez um momento mais especial Com ali, certeza. né? Do parto. Então é muito Não difícil tem vocês como. se inserirem e já botarem a mão. Como é que vocês já vão fazer um parto, né? Eu acho que é muito Mas difícil. eu interrompi, vocês estavam falando, como é que é a prática? Tem alguma coisa? É isso que eu tava falando. Eu É. acho difícil. Eu queria saber como é que vocês fazem lá. Então, a gente agora, nesse período, a gente conseguiu voltar com práticas, né? A gente coloca ambulatórios para os alunos acompanharem. Então, a gente tem ambulatório da parte de ginecologia, que os alunos podem acompanhar com os nossos professores, acompanhar a rotina, acompanhar também a anamnese, eles podem participar um pouquinho. E, no caso, agora a gente está colocando só 2 atividades práticas em ambulatório e uma em... como se fosse um curso de prática de manobras de parto, que a gente colocou agora na parte de obstetrícia, para Com os dividir um manequins. pouquinho. Com manequim, Sim. exatamente. A gente coloca pequenos grupos que vão lá na maternidade escola para poder aprender um pouquinho das manobras de parto já desde os primeiros períodos, para eles terem esse contato. Que eu, por exemplo, não cheguei a ter, né? Até por conta da pandemia também, né? E que faz uma diferença muito Com grande. certeza, eu acho que isso que é o que chama mais ligante, porque eles querem a prática, né? O Tá, pessoal e do você tá ciclo no básico, quinto, Ela no sétimo. sétimo. Quem que tá no você quinto? tá no quinto. Eu tô no nono. Nono. Então não sei quem Sim. tá. Alguém tá no quinto. Hã? Se cismou com o quinto. Sétimo e nono. Então vocês já estão mais da metade já Já formadas. é quase lá. Quantos partos vocês já viram? Ou quantas cirurgias vocês... Eu tô falando efetivamente. Porque na Viram, eu acho que é uma coisa entraram, mais comum, instrumentaram. né? Um ambulatório é uma coisa mais... Você tá passando lá, você entra no ambulatório, vê um caso, A vê uma anamnese que não síndrome. muda muito, mas é Agora, bom você ver. efetivamente, né? Mão na massa, ou no centro cirúrgico, centro obstétrico, o que vocês já entraram, já viram? Eu sou bem entrona, então eu já consegui, assim, eu acompanhava a maternidade aqui do Rio, a maternidade Carmela Dutra, ia lá, acompanhava os partos, fazia o plantão de noite para poder ver bem como é que era o fluxo. Então você passei um era tempinho lá. um fellow de alguém. Eu ficava Um lá, um residente. ratinho, ficava ali. É o certo fazer isso, né? E foi maravilhoso, Olhando. foi super proveitoso, foi assim, o que me deu mesmo esse start. Não, gosto muito de O. E agora na Unirio a gente também tá com um estágio super legal, a gente faz no ambulatório, mas também faz na maternidade. E aí, durante a semana, a gente monta a escalinha, os nossos ligantes vão lá, se inscrevem e fazem lá um plantão de 12 horas na maternidade. Nossa maternidade é pequenininha, mas do HUGG. E pode, né, fazer. Pode. Não é nada, aquela... Não. Gente, às vezes, eu lembro que eu ia acompanhar e ficava aquela coisa assim, será que eu tô... chegou não sei quem, tem que sair. Não. né? Lá a gente fez uma parceria mesmo com o nosso coordenador, que é o professor Ricardo Montico. Não sei Eu se sei você... quem é. Com ele. Foi meu residente no Moncorvo e companheiro, quer dizer, ele foi da PM. Foi? Ele foi mastologista da PM, Ricardo Montico. Legal. Aí ele super apoiou, assim, a gente deu a liberdade, só teve as regrinhas, né? A gente tem folha de presença, a gente tem que enviar tudo pra ele no final do estágio.
Mas é super bacana, assim, essa oportunidade que a gente tá tendo. Ah, Me Pode chama falar bastante com ele, grande. pode falar com ele. Fala que você Eu tem tô pode- vivinho aqui. Tá tudo vivo. muito bem. Pode deixar. E tá tudo bem. E vocês sentem diferença em vocês, em fazerem provas? É porque eu acho que a matéria da ginecologia, da obstetrícia é só no, né, no... Eu acho que eu vou sentir período que vem, né? Isso que eu quero. Você sente diferença na hora de fazer as provas? Você olha e fala assim, pô, valeu a pena eu ter entrado, isso me dá um grande diferencial. Eu senti demais. Eu fiz gineco período passado. E aí você fica como a referência, assim, né? De Todo job pra mundo todo quer, mundo. é. Às vezes eu nem sabia, mas eu falava, gente, calma. Mas ajudou muito. Acho que a experiência, tudo que eu aprendi na liga até hoje, assim, me ajuda bastante. Aham. Os casos mesmo que eu acompanhava nas aulas da liga e hoje em dia na prática, lá no ambulatório, conversando com as pacientes e vendo o quão palpável é aquilo mesmo, né? Aquele conhecimento Quando que você vê um caso, você lembra na hora de fazer uma prova, né? Tipo, Exatamente. isso aí é um diferencial. Com certeza. E vocês vão estar muito na frente, porque quando vocês forem fazer a prova de residência ela é dividida, né? Cirurgia geral, acho que é clínica médica, pediatria. Preventiva e GO. Filha, se você arrasa na GO, que é uma matéria que vocês já vão estar, já é ponto suficiente ali para vocês, e arrasa nas outras, né? Preventiva, que clínica médica e cirurgia geral já é um pouco mais difícil, mas assim, quem não tá nisso, você já tá mais na frente, né? Uma coisa... É bom, vocês vão ver que é um diferencial para vocês. Eu tenho visto Eu lá, acho ótimo. especificamente na UFRJ, que eu recebo lá no hospital, tem a graduação, né? Tem as aulas de graduação, e tem o internato, tem o 8º, o 9º e o 10º período, não é isso? O Não, internato. 9, É. 10, Nono, 11 e nono, 12. 12º. Nono, M9. M9. Nono, 10º, 11º, e depois vem o eletivo, né? Que é o 12º, não é isso? Eu sempre faço a pergunta, eu não sou coordenador do internato, mas às vezes a Paula está de férias, ou eu pego o grupo, eu fico mais no centro cirúrgico e sempre estou perguntando o que eles já decidiu. Já decidiu o que vai fazer? Eu vejo muita ainda incerteza. O ligante já está maduro desse incerto? Ou seja, quem faz a liga, pelo menos 1, 2 anos, ele já amadureceu, ele está certo do que vai, Vocês acham de que que quem vai já fazer abriu o ligante gineco? de Ou alguma ainda. coisa- Que eu quero dizer o seguinte: tem volta para você ser uma cardiologista, uma cirurgiã plástica ou uma anestesista? Ou isso já está praticamente definido para vocês, que já estão no 7º e no 9º? Não, isso é uma coisa. Porque senão a liga é uma coisa importante. Eu quero que vocês são representantes. Ó, pessoal, se você gosta de gineco e obstetrícia, entre na liga para você fazer o teu caminho e ver. Talvez não seja esse. E vocês terem contato, né? Eu acho que com vários professores, com vários GOs, né? Tipo, ter uma referência e conhecer hospitais, e que você, na hora da residência, vai escolher, você já saber, ter E contato. outra coisa, saber que o mundo depois da vida acadêmica, né, e da residência é um mundo onde você vai enfrentar o mercado. Quer dizer, isso nada é falado para vocês. Vocês não sabem nada, absolutamente nada de como cobrar. Vocês querem ter aula de síndrome de ovário policístico, Anticoncepcional. anticoncepção, mas assim, e a faculdade continua não falando essas coisas. Não fala como vocês montarem um consultório. O que é um convênio? Convênio? Tudo bem, olha, não estou fazendo nenhuma crítica, mas ela fala como você ser um médico de família, medicina coletiva, ok. Mas se você não quer fazer isso, se você sonha em ter um consultório, uma vida privada, quer dizer, não tem essa outra faceta, que é uma coisa que eu achei importante. Mesmo que não seja para ser um consultório, uma liga. A tua vida como médico, você vai ter responsabilidades. A responsabilidade civil, uma responsabilidade financeira frente à Receita Federal. Então, ninguém sabe como é que funciona isso. Eu saí pro mundo, eu falei, me ajuda. E você vê outras profissões, você tem disciplinas para ensinar isso. Né? Então, na verdade, na FRJ a gente tem uma liga só pra isso. Ah, Eu é? tava pesquisando aqui no celular pra pegar o nome certinho. Então foi criado agora isso aí. É novo, recente, é novo. recente. Tinha o professor Novice, Não sei. que tinha um curso, mas era um pique, eu acho.
um PIC, né? Programa... Pink. Pink. É. PIC, Pix. PIC. Parece Urra, iniciação PIC, PIC, científica. urra. Não, é Pink. Isso. É iniciação científica. Isso. Que falava muito sobre isso, essas coisas extra faculdade, universidade. Eu não sei, mas você está falando dessa liga, é uma coisa Qual é o interessante. O né? nome, a sigla é ECAGE e o nome, eu tô até colando aqui, Liga Acadêmica de Empreendedorismo, Carreira Médica e Gestão em Saúde da UFRJ. E quem que é que faz essa liga? Muito Esses legal. foram os alunos que se organizaram e aí Eles eles chamam eles gente, chamam é. professores gestores, né? Pessoas Muito que legal. têm Nossa, depois eu vou experiência querer na anotar área. isso aí pra É. gente poder ver. E lá Isso é- também tem? E ela Tem também. tem também? Tem. É. Dessa mesma necessidade, assim, de ver como a medicina está Vocês estão mudando e nela? as demandas. Não. Eu ainda não. É porque É quando porque você vai é muito avançando... apertado o tempo, É, você tempo. tem... e o que acontece? Na hora que vocês têm a coisa para decidir, vocês sempre vão decidir Exatamente. pelo acadêmico, É. pelo... eu preciso saber Porque vocês mais acham que vocês síndrome nunca de estão ovário policístico. preparados. Depois eu aprendo esse negócio de matemática de dinheiro. Isso vem Vocês acham que depois. vocês A nunca gente estão acha que isso vem preparados. depois. Que a gente É, vê, e né? é complicado, mas assim, é porque conforme a gente vai avançando na faculdade, você perguntou sobre essa questão de, o ligante já sabe que está decidido. A gente às vezes não sabe 100%, mas tem ali aquelas duas que você já sabe, não, ou é isso ou é aquilo. É. Mas acho que no 9º período você já não tem mais o tempo para poder É. gerenciar essa coisa toda de estar em 2 ligas, em fazer Aham. 1.006. Então acho que Você acaba acha ficando que no complicado. 9º período você tem que estar decidida na coisa que Não. você tem? Eu acho Ainda que não é. Tem gente que nem tá. Ainda Tem gente que tá flutuando. acho que a dúvida, tem gente que fica com a dúvida até o 12º. exatamente. Eu tinha amiga Fica ali que na hora de se decidiu no inscrever na 12º. residência. Mas eu acho que sempre sempre tem aquele feeling, assim, mais ou menos, É. do que você gosta. E a gente sabe que não quer também, né? Também sabe o que não quer. Eu, por Acho exemplo, que é eu não quero nem importante. saber de cardio. Aham. Então eu fico ali no E você GO, saúde da conhece mulher. gente, ou vocês passaram pela situação de falar assim, nossa, eu queria muito fazer ginecologia, mas obstetrícia, não queria. E aí Ainda você não. já... não, assim, mas conhece gente na própria liga de Qual é o vocês? sentimento que é isso que eu quero? É o sentimento que vocês têm hoje da realidade da obstetrícia, por exemplo? Porque a obstetrícia sempre foi a porta de entrada na ginecologia Foi. por É grande muito demanda, atrativo também. o atrativo do parto, da coisa do sonho, do do- sonho é muito. Você faz um É lindo. parto, você fica logo, Todo né? mundo quer Algumas fazer. pessoas ficam um pouco Emocionante. assustadas. Mas aí depois que nasce, todo aqui, mundo fica. Mas é o lindo, aspecto verdade. emocional envolvido A é muito, mágica do muito, parto, né? Eu acho que- exatamente. Você não tá tirando um órgão. Mas um hoje, útero, como é que né? vocês Você tá veem? É uma trazendo um pessoa bebê. doente, né? Como vocês, como doutorandas, veem a questão da obstetrícia e do mercado de trabalho, o que está envolvido, aspectos têm essa noção? políticos, uma porção de coisas envolvidas, né? Acho Que nesse- foram criadas pelos próprios obstetras. Quer dizer, a sociedade ela se apresenta de acordo com os resultados Sim. de quem conduziu a obstetrícia. A minha turma conduziu a obstetrícia de uma determinada maneira que fez com que Hoje o hoje Jesus... a população, as mulheres, né, adotem. Outras É outra coisa. Como é que vocês entendem, né? Sim. têm noção do que está aí Do que fora? tá acontecendo, de como que tá, como que vocês É. têm essa perspectiva? O que vocês veem? A gente na FRJ, a gente tem feito um projeto de extensão que a gente vai nas clínicas da família conversar com gestantes sobre a amamentação e sobre o parto mesmo. E também conversa sobre ST e contracepção nas escolas. Então, sobre esse lado do parto, eu acho que é uma área bem polêmica, bastante. Eu acho que está muito em voga a questão da violência obstétrica, essa expressão também. É bem Aham. complicado Hoje, para o médico né? obstetra, né? Porque as pessoas escutam, às vezes tem fake news também, e as pessoas ficam muito apreensivas na hora de ter o parto, Passa né? adiante, né? Vira uma Se não fofoca. confia, Exatamente. E esquecem que, assim, existem coisas que são parte da ginecologia e obstetrícia baseada em evidências, né? Tem É. práticas que não são violentas, que são Isso. respaldadas por Aham. ciência, né? Ciência. E foram passadas como violentas, às vezes, pelas É. notícias. Então, às vezes, as mulheres vêm com alguns questionamentos Muito sobre, legal. por exemplo, a episiotomia, né? Que é uma coisa, né? Que hoje é considerada como uma violência obstétrica É. e dependendo da situação Dependendo da e da situação, às vezes, prática ainda é e como você necessário. faz Exatamente. e como você conversa com seu paciente naquela situação, devido a toda a proporção do que está acontecendo, não é uma violência, né? Às Exatamente. vezes
E é só uma forma da gente conseguir trazer um alívio, Isso. um nascimento, um bebê que tava mal ali, né? Sobre o próprio fato da cesárea, né? Porque a cesárea, o nosso país é o segundo país que mais faz cesárea no mundo. Então, assim, a gente tem muita cultura da cesárea ainda. Então, às vezes, as pessoas não conhecem os benefícios também do parto normal, Sim. né? Que eu acho que é uma coisa que as pessoas colocam um estigma e acham que, é só para as pessoas que não têm plano de saúde. Muita gente pensa assim, se eu tiver plano, eu posso escolher a cesárea. As pessoas que, às vezes, estão no SUS acabam escolhendo mais o normal porque é o mais fácil ali. E não é, às vezes, o parto normal a pessoa pode escolher também no seu plano e pode ser muito mais benéfico, né? Por conta da com recuperação e certeza. vários outros fatores. E eu vejo também um pouco dessa questão agora da entrada de outros profissionais também, assim, na área. Com todo mundo que eu converso, hoje em dia a gente tem as enfermeiras obstetras, doulas. doulas, os obstetras também, que agora tem faculdade mesmo, né? O USP tem um curso só de obstetrícia. Então, são diversos pontos, assim, né? Que você vai vendo, entendendo como é que tá o mercado. Tudo vai se arrumando, né? Eu acho que a própria doula também veio para ajudar um pouco. Eu acho nisso. que teve uns exageros. Eu vivi alguns tempos atrás. Eu já há bom tempo não faço obstetrícia. Bom tempo. Não foi por esses motivos, obviamente. É por decisão mesmo. Qualidade de vida. Não, momentos que é qualidade dos de interesses vida. que eu tinha, né? Mas, enfim, eu vivenciei muitos colegas, né, sofrendo essas questões, né? Como você colocou, a entrada de novos profissionais. Porque a gente é muito resistente. O médico é cabeça dura, né? Demais. Então a gente não aceita muitas vezes algo que é inexorável, vai acontecer e está em constante mudança. Talvez uma das profissões que mais mudança está ocorrendo é com o obstetra. É que na realidade, naquele box, naquele quarto, naquele centro cirúrgico, a responsabilidade geral ali é do médico, é do cirurgião. Independente se a gente vai ter várias pessoas para te ajudar naquilo, seja uma enfermeira obstetra fazendo ali toda a assistência antes, ou sendo uma doula ajudando, que são ótimas muitas vezes, mas assim, no final das contas, a responsabilidade final das contas é do médico. Então a gente tem que estar, talvez, cuidando tanto da assistência que a enfermeira obstetra está fazendo, quanto Você da está dor. cuidando da cliente e da tua cuidando equipe. Da tua equipe. Você tem que estar exatamente. manejando tudo. Então a nossa cabeça, ela já fica falando assim, tem que dar tudo certo, né? A delas é literalmente o bem-estar e tudo. Elas também querem que dê tudo certo, mas assim, a nossa o final é nosso, né? O chute do gol é nosso. Então, acho que a nossa profissão, ela tá ficando, né, com várias vertentes, assim, né? E que tá ótimo. Dentro do que você pode fazer, dentro do que você submete a fazer, tá tudo certo, Eu né? vejo que vocês estão muito entendidas. Isso interfere na decisão de vocês na escolha agora da gineco-obstetrícia? Nono, sétimo período? Já tá chegando na escolha do internato. Você quer mais gineco, né? Eu quero mais gineco. Eu gosto só de dar uma olhada no geral, mas eu quero mais gineco. E às vezes interfere, sim, um pouquinho. Quando a gente Mas você tem ideia que você vai precisar fazer muito parto aí, né? Sim, É. eu tenho noção. Porque eu entrei com essa também, da gineco. Só que aí eu ainda acabei de sair da residência, né? Eu terminei a residência agora em março. Eu vivo, assim, pra ganhar dinheiro, plantão. Obstetrícia. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu olho e falo assim, nossa, tô trabalhando muito, investindo em mim, em consultório, em algumas coisas, mas tenho que ainda ter esse, né, projeto de ainda fazer pelo menos uns 2, 3 anos, 4 anos de obstetrícia, pra eu poder me garantir. Isso vocês têm essa noção? Vocês têm essa noção? Ou acho que isso... Vão acabar a residência e vão ficar Ela sozinhos. já pensou, você, Karine? No meu caso, assim, eu gosto um pouco da área cirúrgica, um pouco mais. Então, você já assim, falou eu gosto da cirurgia ginecológica também, eu acho interessante. Mas isso acaba me deixando um pouco dividida nas duas, eu acho. Porque eu sei que na parte de ginecologia a gente também tem um pouco da cirurgia, mas em obstetrícia também tem essa magia do parto. A também magia, tem. Eu acho muito legal o fato da gente poder lidar com uma Com os paciente. Com os dois. Eu sou muito de poder um pouquinho cada coisa. Mas eu acho que, de certa forma, em algum momento a gente vai ter que escolher, Você vai ter que né? escolher, vai ter que... Você vai gostar, mas... E alguma você super não vai especialização, Ou ela seja, vai uma escolher a gente. subespecialização. exatamente. Vocês têm Você vai ideia? dominar mais uma área. Tem ideia de uma Atualmente, subespecialização? Eu tenho gostado bastante, assim, da medicina fetal. Eu tenho acompanhado um profissional no Instagram que ele mostra um pouquinho, ele é lá do Caxias d'Or. Quem quer?
Eu esqueci o nome dele. Você acompanha pela internet. Ah, mas você acompanha o trabalho dele. Isso, você o trabalho. vê- Não conheço ele Ah, tá. diretamente. Inclusive, acho que ele é coordenador da residência do Redditor. E aí, eu, assim, acho incrível. Eu sempre gostei um pouquinho também dessa parte de diagnóstico Medicina por fetal imagem. é ultrassonografia, Isso. praticamente. Invasiva ou não invasiva, Isso, né? por aí, por aí. Aí eu acho bem legal. Mas essa parte também, assim, de ginecologia mais clínica, também gosto bastante. Ambulatorial, né? Assim, ginecologia endócrina também é um pouquinho do que eu gosto. Você gosta da cirúrgica. É engraçado que ela comentou da medicina fetal. No primeiro período, me veio assim na cabeça. Eu gostava muito de estudar embriologia, né? Porque é o que a gente estuda no ciclo básico, ainda não tinha nada clínico. Mas eu fiquei pensando, realmente, eu gosto de cirurgia, gosto de GO. E se eu juntasse, talvez, em cirurgia fetal também? Eu pensei muito nisso. Aí conheci o Dr. Jair Braga também no Instagram. E eu me interesso muito, né? Embora seja uma área um pouco conhecida, eu acho, entre Eu tenho os vontade de chamar acadêmicos, né? vocês quando vocês terminarem a residência. Quem Daqui a sabe a uns, gente faz junto. daqui a uns 6 anos eu tenho vontade de chamar vocês pra saber o que vocês estão fazendo. Eu vou seguir vocês até o final. Não posso, tô de plantão obstetrícia hoje. Não, porque daqui a pouco vocês, daqui a 3 anos, vocês olham pra mim e falam assim, fiz totalmente diferente. Tô fazendo colposcopia. E agora eu queria, a gente tá já mais do meio pro final, já conhecemos aí como é que funciona as ligas, né? E eu queria entender agora como é que vocês, como graduandas, não é só ligantes, mas graduandas, próximo ao internato eletivo, que eu acredito que vocês já tenham ideia do que vocês vão eleger, embora hoje na UFRJ a ginecologia é escolhida porque tem uma facilidade de horário, você sabe disso, né? Tem não sei o que Tô lá, sabendo. então eles escolhem gineco no eletivo, já na mas não vão ser esperteza. ginecologistas. Uma questão quando- de tempo. Aí tem as eletivas lá Vocês que eu acham falo, que os você é professores eletiva não gineco sabem? ou é eletiva só por causa do horário? Porque tem Muita essas gente questões. gostando de gineco na FRJ. Exatamente. Nada. Então a gente já entende isso. Mas, assim, vocês já têm ideia da residência? Porque é o próximo passo. Vocês já estão se formando. Já tiraram foto lá no Corcovado? Já? Corcovado não, Pão de Não, Açúcar. Já estão se preparando para a formatura. Tá chegando. Né? Daqui a pouco vocês vão tirar. Mas, assim, aí dali vem a residência. Não é certo? Como é que é? O Enare agora, todo mundo é Enare. Como é que funciona? Você já... Qual é o hospital dos seus sonhos? 3 hospitais. Qual os 3 hospitais dos seus sonhos da gineco? O meu sonho é ficar em casa, né? HUGG. Lógico. Então, sempre valorizar o que é nosso. No segundo lugar, acho que é o IFE. E O maternidade. IFE é o... Fiocruz. Fiocruz. É Fernando Fiocruz e Figueira. Fernando Figueira. Isso. Aham. E a maternidade escola. São meu top 3. Tá. Top 3, é Eu isso aí. não conheço tão bem também. Vamos, fala de serviço. novo, Thalita. Vamos lá, devagar, sem esse negócio de muito vocês gostam de fazer abreviatura. Eu quero o vamos lá. nome do hospital. Hospital Universitário Gafreguinle, top 1. Top Opa. 2, Instituto Fernandes Figueira. E o top 3, a maternidade escola da UFRJ. Tá. Então eu tô vendo aí a questão da medicina fetal muito Sim. presente nessa história aí de É. escolha de hospital. Ah, o IFE é muito... O IFE é muito da... É alto risco não, fetal, é alto risco Fetal. fetal. O materno é servidores. É. Né? Tem diferença aí É. de quem quer escolher doença. Da mãe do... Lúpus na gravidez vai para os servidores. Pro Né? UERJ. Vai encontrar um lúpus na vida inteira no consultório. Mas, enfim. É assim eu mesmo. quero fazer medicina Ai, às vezes alto é o que risco. passa. Não É importa. o que passa. Tá. Às vezes você Top passa 3. pra UERJ, É você fala, eu vou importante, né? é o que Gafré, IFE. IFE, que é a Fernandes Figueira e Figueira, mãe. e Não, maternidade escola. mãe, maternidade escola. Karine, você? Eu acho que, assim, eu não tenho tanto conhecimento, mas pelo que eu já conheço, eu também gostaria de ficar em casa, então eu colocaria a UFRJ em primeiro lugar também. UFRJ, o Você HU tem ou ideia da Moncorvo? diferença O Moncorvo, instituto? com certeza. Ah, Não, você- tem. Porque Mas ela vai ter vocês escolha conhecem certa. a história? Ou não, vocês não conhecem? Não. Só conhecem um passant. Por que o Moncorvo? Eu conheço os serviços um pouco, Por né? quê? Eu acho que no Moncorvo a gente tem um pouco mais de abertura, até também para conhecer. Eu acho que é uma ampla gama lá que a gente tem. Do HU eu acho um pouco restrito, sinceramente, falando assim. Conheço pouco até para professores e tal. A gente sempre procura o Moncorvo para acompanhar o ambulatório. Eu acho que eles são mais abertos também pra gente. Mas Eu acho que a universitário. estrutura, A a estrutura estrutura hospitalar do HU
dispersa um pouco, Sim. dá essa ideia. Muita gente nem sabe que tem ginecologia na HU. Ela acho ficou. Mas isso é uma coisa de um tempo para cá, tá? E eu dou graças a Yara, a professora, que difundiu muito essa questão do professor cuidando do aluno. Ó, que a gente está aqui para ajudar vocês. Ela A tem Yara é essa cara, maravilhosa. né? Então, ela inverteu o papel e fez o Instituto aparecer. Mas eu posso te garantir que há algum tempo atrás, vamos botar 2010 para baixo, o Instituto era preterido por todos que faziam a prova. Então, se eram 10 vagas, como é 10 vagas? 5, a gente só pegava o final para preencher. Às vezes é pela fama do HU, né? E inverteu muito. talvez. Inverteu por Hoje causa... a primeira opção Tanto é que geral a é graduação o passou para o Moncorvo, ela cuida de toda a graduação, do memento todo, enfim. Então isso deu uma cara diferente e isso fez essa escolha, né? Na verdade, eu estou de acordo com a tua... Porque o Moncorvo ele é mais o beabá, é a raiz da ginecologia. eu também acho. Depois você pode ir para uma coisa mais Eu ampla, conversei mas com uma menina que aprender fez o o HU. básico de ambulatório, eu acho que está Ela falou que perfeito. tinha muita... Era muito mais casos avançados. É o hospital geral lá, não é? É alta HU. complexidade, Alta complexidade. né? Ela falou que ela não pegava muito beabá. É. Ela tentava sempre se infiltrar no Moncorvo para poder aprender a coisinha mais básica, né? Tá, então, HU, HU, o FRJ, O Gafre A também. Gafre. Da Unirio. Gafre tá bem contado, hein? A Yara também. É, ajudou a Yara muito, influencia, né? A Yara Todo fala mundo que muito conhece bem. a Yara fala que a Yara ela é um chama. Maravilhosa. Aham. E eu acho que o Fiocruz também. Fernandes Figueira. Vocês estão alinhadas, É, então. eu Vocês só vão se mudou a ordem. encontrar. Vocês vão se encontrar Não, aí. o que vocês estão falando é reflexo do que está acontecendo. Eu sim. acredito. Eu tenho noção que uma época, talvez também mais ou menos Na 10, minha 15 época- anos, o serviço de residência mais cobiçado era o Fernando Figueiras. Uhum. Tanto pela gineco quanto pela obstetrícia, tá? E ele ficou nessa pegada por um bom tempo, caiu e tá voltando agora, porque em nenhum momento vocês falaram num serviço que eu tinha como primeiro Na minha época, que foi há 4 Hospital anos de atrás, Ipanema. Ninguém Ah, falou aqui. Vocês Vocês não têm falam? noção do Hospital de Ipanema? Bem pouca. É, bem. Pouca, A né? minha foi uns 4 anos atrás, né? 3 anos, 4 anos que eu tava fazendo as provas. Era Moncorvo. Todo mundo queria ir pro Moncorvo. Tive que tomar ansiolítico pra fazer a prova, porque meu pai era professor. Eu falei, eu tenho que passar pra isso. Fiquei lá atrás, quase em último. Mas foi pro Moncorvo. Não, Não? ela não foi. Ela foi para Andaraí. Eu fui a Andaraí e Leila Diniz. Passei pro que deu, entendeu? Mas tá ótimo. Porque eu era aquela pessoa que não sabia fazer prova. Mas quando tava no serviço, eu era pessoa empenhada e tudo. Mas saber fazer prova, nunca fui boa. Mas assim, primeiro lugar de todo mundo, né? Que a gente entra em grupo, vê, tem sempre os primeiros lugares, tá todo mundo... É a mesma menina, né? Você vai ver, a mesma menina em todos os lugares. Aí você tem que Vocês são conversar, assim? É. De nota? Vocês são boas de nota? Vocês são cabeçudas? Tem cara. Tem cara, né? São ligantes. Entendeu? Não vão pro Orem. Eu sou aquela que foi pro Orem, não era ligante, né? Tem Não, mas não reflexo. tem nada a ver. Então, gente, isso. entra Elas pra estão- liga. Não. Elas vão faturar, vão estar Não, com vamos cabeça mandar bem. azul. Faz de tudo pra conciliar, né? Era Servidores, Moncorvo, Lagoa e Ipanema. Assim, eram uns que todo mundo... Era o mais importante. Eu olhava e falava assim, tá bom. E todo teve mundo uma fique época nisso. que tinha um outro hospital que foi muito cobiçado também. Piedade. É Piedade. Ginecologia Caiu, na né? Piedade. Tudo tem a ver Com quem com quem chefia. está chefiando ou organizando. Você vê, a escolha de você estar vinculado a um professor. Piedade era do Cavalhosa. Aí a pessoa sai, aquilo Desmorona desaparece. um pouco. O Fernandes Figueira mesmo. Enfim, tudo é mais ou menos assim. Né? Ela tem a cara de quem está lá e de quem está Mas ensinando. quando vocês estiverem mais próximo e tudo, de fazer isso tudo, a gente fez um podcast com 3 residentes. A Uma- gente chamou uma do Moncorvo, Servidores, uma do Servidores, Moncorvo. foi as primeiras, né? E a Paloma, que era do
Adão ela Pereira Nunes. É do Saracuruna com o Moncorvo, porque você faz a gineco, isso é muito legal, porque você faz a gineco Convênio. no Moncorvo, é conveniado. Ah, legal. E o Saracuruna, que é volume pra caramba, porque às vezes a gente não consegue achar Porque a coisa Saracuruna legal, tem né? maternidade, A casa mas legal. não tem ginecologia. É, Então, cabeça de programa obstetrícia, Mon- Saracuruna, com a ginecologia, ginecologia. o Moncorvo entrou como, super legal. como fazendo a convênio. gineco. Isso muita gente Entendeu? não sabe. E eu E tava isso com aí. acontece na hora da escolha que vocês vão Leilão. lá. Pô, não deixa do de ir pro leilão. Moncorvo. Você não deixa de ir pro Moncorvo. Se você não passou E na é menos prova, visado. é menos visado. E assim, Saracuruna é que nem Leila Diniz, que nem Carmela Dutra. É assim, é muito volume. Quem quer obstetrícia, assim, eu não me arrependo Muita em nada experiência, né? de ter feito o Leila Diniz. Porque eu ganhei uma mão absurda de obstetrícia. A minha chefia da obstetrícia do Leila Diniz é assim, eu me vejo à frente em muitas situações na obstetrícia. Na ginecologia eu tive as falhas. Eu não acho que existe casamento ideal ali talvez De nenhum serviço, De nenhum né? serviço. Existia um que saiu, que era o Leila Diniz com o Moncorvo Filho. Esse aí, que era gineco perfeita, e pra mim, obstetrícia de grande volume pra você botar a mão na massa, Leila Diniz. Acabou esse convênio, mas assim, é difícil você casar muito bem. Porque assim, servidores é tudo no mesmo lugar. Mas aí você vê, A obstetrícia é muito ligada a de alto risco, alto risco materno. materno. Então Aí você não vai ter o beabá da obstetrícia, fazer, o grosso. uma- Você vai ver muita coisa. Vai ver um lúpus, vai ver uma mulher. Até você chegar e fazer, talvez, assim, por exemplo, um grande volume que eu tinha no Leila, eu fazia cesárea no meu R1. Eu tinha colegas nos servidores que só fez no R2, no R3, uma cureta, alguma coisa, entendeu? Então, assim, vocês têm que, quando vocês estiverem nesse meio, se inserir para vocês saberem direitinho. Existem grupos que as pessoas falam, né, o que tem em cada serviço. Também as pessoas puxam sardinha para cada lado. E as ligas têm que preparar, Tem que preparar, fazer muito jornadas pra poder para falar chamar gente. desse negócio da residência. Isso é legal. Esse evento que a gente vai fazer agora em novembro veio Vocês muito falaram. disso, de ver que o pessoal tá pra formar, assim, porque a liga vai se renovando, né? Aham. Então tem um pessoal que vai formar agora, vai formar ano que vem e não sabe pra onde vai Pra ainda. onde ir? A gente tem essas vontades, mas são de pessoas que a gente conhece, Aham. de espaços que são muito confortáveis pra gente. Poxa, se eu ficasse no HUGG, eu tava em casa. É. Agora, conhecer esses outros serviços realmente é muito complicado. Então, resolvi chamar aí todo mundo pra ver como é que Isso vai ser bem É, legal. Agora- a gente fez também um Fala Residente. A gente teve. Ai, que O nome legal. foi, Eu vi, a Carol foi chamada pra algum, não sei A qual gente liga. chamou, foram 9 serviços. teve Aí a gente fez. Ficou a um pouquinho Carol Rochman. cheio, Carol né? Porque 9 Rochman dos pessoas. servidores, ela foi chamada pra algum. Isso porque ela tem, postou. isso tem uma boa chamada, todo mundo Foi. quer ouvir. Sim, com certeza. Cara, Durou bastante, as pessoas ainda queriam mais, porque era muita gente pra falar e conhecer um pouquinho de cada serviço. É muito bom, vocês É não têm muito noção. bom. Porque quando eu fiz, não tinha muito isso, não teve isso. Era WhatsApp. Então, assim, as pessoas ficavam falando, ginecologia, tem isso. Só sabia o que a isso. pessoa É. colocava E você na só mensagem, lia, né? você não escutava a pessoa falar, não olhava no olho, não via a pessoa falar assim, mas assim, aí, tem isso, mas é meio... entendeu? Aí a gente ouvir a pessoa falar, é tão bom, é muito É bom. muito bom. Inclusive, assim, essa minha vontade do IFE, eu já conversei com pessoas que fizeram residência lá e eu sei um pouquinho mais sobre como é que é lá. Já me falaram das limitações, já me falaram dos benefícios. E isso, sim, foi uma das coisas que mais pesou dele ser uma das minhas opções hoje em dia. Aham, porque você conversou com gente, né? Já conversei com pessoas que formaram lá. Aham. Inclusive, uma das obstetras Agora, pra que eu gente finalizar, qual é a ideia que vocês têm do Enari? O que você vai ser o primeiro... Vocês vão pegar daqui a pouco, né? Mas Sim. vai ser, acho que o primeiro ano, efetivamente, essa já prova agora. teve ano passado, mas... vai ter- Mas era alguns hospitais, não alguma sei, É, coisa. agora Tá. parece que tá crescendo, né, o volume de opções. Vocês que acham que vocês isso acham é disso? legal? É igual o vestibular, né? É. igual você tornar o vestibular agora é Brasil, Unificado, né? É que nem unificou o... tudo. O Enem. SISU, né? O SISU. SISU, Né? O SISU. Eu tenho duas visões em relação ao Enário. A primeira é que ele tornou tudo um pouco mais acessível, né? A medicina mudou. Existem pessoas hoje em dia que não têm tanta condição de pagar R$500 numa prova de residência. E você não faz uma, né? Você vai várias. Vários. O Enário você paga um e você tem uma gama de lugares para você escolher serviços excelentes. O HUGG, inclusive, está no Enário. Aham. O hospital lá da UF também tá. Então, essa é uma parte bem legal.
O ruim é porque provavelmente você vai Concorrer com qualquer... com qualquer pessoa e às vezes para serviços que você não conhece. Então, assim, sei lá, eu vou pro interior do Ceará, para um lugar que eu não faço ideia do que se trata. Então, acho que a gente tem que pesar um pouquinho essa escolha, sabe? De ver certinho o lugar para qual você vai, quais são os benefícios. Olhando da visão do residente, isso faz muita diferença, porque... Eu acho que vai... Sabe o que vai acontecer? Vai ter muita vaga ociosa. Então, porque o Também que acho. acontece? Olhando da visão do Pode residente, ser que aconteça isso, né? ele vai entrar Esse serviço que você falou, sem querer dizer que o Ceará... Você falou do Ceará, né? Aham. Que o Ceará tá ruim, pode ser que esteja ótimo. É, Mas sim. Você Pra não você ir conhece, pra lá, não sabe? Você desconhece. acaba Conhece, indo. não tá longe da tua Você vai, realidade. fica Exatamente. um mês dificuldade lá, de ir porque pra lá. você acha que é bom, ou que a pessoa vem pro Rio de Janeiro, mora lá no Pará, ou de Minas Gerais, vem aqui pro Rio de Janeiro, fala, pô, vou pro Rio de Janeiro. Não se adapta, não sei o que, fica 2 meses e vaza. Exatamente. Entendeu? Aí aquela vaga fica ociosa. É o que acontece com os cursos de medicina, né? Sim. Tem muita gente que vai pra fora, não se adapta e depois volta Sisu, pra né? cá. Primeiro Exatamente. semestre, exatamente. segundo semestre. É o que eu acho que Sempre. pode acontecer. Mas é uma coisa que você falou, né? Vai dar uma... Todo mundo pode ter o acesso, né? Uhum. É E- tudo uma questão da Seria- experiência e experimentar, né? É o que você falou, você torna mais democrático, você tem acesso a uma série de... Você vai disputar com mais gente. Com mais gente, Você- bem elas gente. vão estar em todas, né? Vai estar no Quiser, número né? Vai de estar em todos. todas, em São Você- Paulo, não sei. Aí elas ficam segurando vaga. Não, era Sei, terrível. eu Não vou- sejam essas Não pessoas. sei. Ele- Elas ficam. Mas isso é... Aí tá todo mundo querendo que ela decida. Não, vocês vão receber muitas mensagens. Eu era a pessoa, né? Tinha uma menina que foi residente dele. Amanda, ela tava. Primeiro lugar. lugar, da ela é UFRJ, aquela que aparece do no pôster IFE, da rua, da dizendo UERJ, que passou em tudo. De Garota todas, propaganda. no primeiro Então, lugar. Mas eu ouvi falar que, inclusive, o Enari veio pra tirar um pouco isso, né? Das Isso, vagas sim. sociais. Tentativa, né? Eu não Tentativa. sei É, se não sei como é realmente que eles vão vai fazer ser isso, mas, efetivo, assim, né? Era primeiro lugar de tudo. Eu mandava mensagem e falava assim: você vai optar por qual? Só pra eu já excluir aqui na minha lista. Já manda mensagem Se eu Já é ando sua, um pouco é. aqui na minha lista de classificação. E hoje eu acho que a Amanda tá fazendo medicina fetal. Eu acho que tá. Eu acho que tá fazendo medicina fetal na vocês são os maternidade de primeiro escola. lugar. Ela terminou a residência e tá no R4. Que é o que vocês vão provavelmente fazer. O Futuramente, R4 Tão uma ansiosas? pós-graduação. Ai, Ou eu não, fico tô curtindo ansiosa. cada momento. Eu tô momento. curtindo cada momento. É, que porque- essa. Senão o bicho pega. Eu já Com cheguei no certeza. momento do surto. Tá chegando É, cada nossa, vez mais. Você tá no nono, né? Eu tô no Já nono. ficando- Vai chegando A mais perto. vai cobrança ficando familiar é pior. grande? Na minha família até não, porque eu sou de uma família que não tem médicos. Então, assim, ninguém Eu conhece. Sim, mas é pior. é. Você Não é a é, médica não. de todo mundo. Ó. Tem que- Não é, não. Não? Aí, ó. Você A ter Paula pai e fala. mãe. E o meu são pai e mãe ginecologistas Eita. obstetras. Não, mas você não é a médica de todos? Ah, sim, mas ninguém sabe, Mas assim, todo é, esse processo todo da mundo residência. Quando você É, você é a o que médica, eu for fala assim, "Nossa, fazer minha pra filha eles é tá Especialidade ótimo. que você escolher tá lindo, tá Nossa, maravilhoso. que legal, Na minha família filha também. é médica, vocês não. Vocês já sabem como é que funciona, vocês já sabem Sim. tudo, é tipo... Quer dar o É cobrança. bizu na frente? são sabe? Ela É, falou, já. o destino dela já era o Moncorvo, já É, tinha eu já que tá tinha- lá. eu Tinha até que um serviço, Eu não já era tá- nem sua especialidade. Exatamente. Eu já tinha que estar no Moncorvo. Então todo mundo olhava e falava assim, você fez Moncorvo, né? Eu falei, não, gente, não passei. Não passei pro Moncorvo, olha que coisa. Tá tudo bem. Tá tudo bem, eu sou geóloga. Ainda bem que eu não passei, na realidade, porque eu acho que eu fiz a minha trajetória, né? Sim, isso é Desvenci- importante. Fez Tirar um cesárea pouco- no R1. É, exato. Tirar um pouquinho do Do pai, cordão, mãe, né? médico, porque as pessoas já olham e falam assim, nossa, Paula, vai ser tudo muito fácil. Tem muita facilidade, sim, graças a Deus. Mas assim, tirar essa frase, porque a gente quer ter o nosso, né? A gente quer Sim. fazer o nosso. Então, tirar um pouquinho dessa frase, tipo, fiz a minha. Passei, fui eu que passei, eu que Você fui já lá, chega foi conhecida no suado, Mas não olha, sei tem o uma que. coisa que existem trabalhos e estudos mostrando, e vocês podem ficar muito tranquilos em relação a isso, principalmente você. Depois de 10 anos, Todo mundo fica igual. já mostra que se um grupo efetivamente, mesmo que tenha feito serviços diferentes, depois de 10 anos, trabalhando efetivamente naquela profissão, né? Eu sou médica, fiz residência, mas não estou trabalhando. Não é isso. Efetivamente trabalhando, as coisas ficam muito parecidas, né? Ficam muito homogêneas, né? Enfim. Então não é uma... E hoje você tem as pessoas se formam, é um curso muito longo, eu É. acho. Porque depois da residência você está
terminando uma residência aos 28 anos, Uhum. 27. E Para a sempre- mulher tem a questão, muitas vezes, nem para todas, mas muitas vezes, a questão familiar, a questão do filho, de gestar, de engravidar. gestação e tudo. É uma Então preocupação. é uma. É. E hoje, cada vez mais, né? Você está vendo, a medicina reprodutiva está sempre falando, ó, Sim. até os 35. É, pelo Inclusive, amor é o de tema Deus. do nosso simpósio de amanhã. Ah, É, viu? olha Ó, só, legal. você- Congelamento de óvulos. Com 30 Isso é anos muito fazendo bom. um R4. Ainda namorando, você está namorando, né? Uhum. Nosso amigo que é médico. É médico. Que É. daqui a pouco Mas vai olha pedir só. casamento. É residência. Pô, tem, obviamente, aqueles casos teve vários residentes lá que tiveram seus nenéns durante a residência. Mas É um geralmente a gente transtorno. quer esperar Mas hoje- finalizar pra dar Exatamente. todo o tempo. Porque realmente Sim. elas falam que é difícil conciliar. Tem Para a como mulher é uma coisa mais, eu acho, muito mais puxada. É. A fazer medicina, né? Fazer residência, uma pós-graduação. Junto cuidar de uma tudo criança, ou É gestar. uma coisa... Apesar Muito- do papel do pai e tal. Mais Não, mas- participativo, mas é o corpo da participativo, mulher. é É, a mulher tudo. que engravida. E a mãe já carrega uma culpa, acho que desde a hora que ela certeza, engravida, ela já fica amamentação. culpada com qualquer coisa. Então, assim, É. mais uma dica que eu dou pra vocês, né, quando vocês entrarem pra residência, ou até mesmo agora, tudo são fases. Então, quando vocês estiverem na residência, sejam muito... É uma fase. Porque essas pessoas que vão estar ali, né, na residência com vocês, ou rodando, ou até vocês mesmos, vão ser colegas daqui a 5 anos depois da residência. Colegas, vocês vão trabalhar no mesmo hospital, assim, vocês vão ser colegas de plantão. Então, sempre tentar fazer o melhor convívio possível dentro de uma residência, que já é difícil porque vocês residem lá e aí são culturas diferentes, vocês veem mais o pessoal do hospital do que a sua própria família. Então, assim, é uma fase, vocês vão ter que tentar levar da melhor forma possível, porque depois que acabar a residência, do nada, você tá no mesmo hospital, no mesmo plantão que aquela pessoa, e aí é Tem colega. que ter tido uma boa Mesma relação. boa relação. Então, assim, é Exatamente. tentar dançar conforme a música, vai ser difícil, é difícil um R1, é difícil um R2, o R3, então. E aí, quando você sai, é saber que amanhã você pode acordar no plantão com a pessoa que você, né, discutiu no R1, que eu não sei o que, não sei lá. Então, assim, sempre Você leva sabe na que boa, tem, você tem vira a hierarquia, colega. né, do R. Vocês já aprenderam, já estão sabendo que existe. Vocês né? devem saber que existe. O R1 Nós somos sofre R0s com o ainda. R2, É. que sofre com o R3, essa coisa... Ela Ela vai persiste. Eu não sei passando. quando que vai acabar. Quando vocês E o votarem. interno sofre com todos. Com todos, Exatamente. exatamente. Mas vocês têm alguma dica que vocês gostariam de dar para os Pra finalizar. estudantes? Alguma coisa que você que Alguma faltou a gente ter mensagem, falar do falado? curso que vocês estão fazendo agora com parceria. É a hora final aí. Ou que a gente não vocês... tenha falado, perguntado, alguma coisa que vocês acham interessante para vocês? Eu acho que eu gostaria de deixar assim como mensagem para qualquer estudante de medicina que esteja vendo a gente. Entrem nas ligas, aproveitem esse período que a gente tem na faculdade, do básico, do clínico, para conhecer melhor mesmo a ginecologia, a obstetrícia ou qualquer área que você conheça. As ligas chegaram para poder transformar, assim, a gente tem pesquisa, extensão, ensino. Então, acho que é uma experiência que atualmente acho que todo estudante de medicina deveria ter. É muito enriquecedor, muito mesmo. Legal. Karine, sua Eu mensagem. acho que a Thalita falou tudo. A mensagem que eu quero deixar é aproveita a faculdade, aproveita o momento que você tá, porque às vezes a gente fica muito ansioso, às vezes para chegar no ciclo clínico, para chegar no internato e depois na residência, eu acho que a gente deixa um pouco de aproveitar o período momento. que a gente tá, o momento, exatamente. Então é isso, a mensagem é aproveita o momento, curta bastante as ligas também, explorem tudo que a gente tem para oferecer, porque realmente é muita coisa, né? Pesquisa, ensino e extensão, a gente tem vários projetos legais. E é isso, o acadêmico, o que ele tem, às vezes, no início da faculdade é o tempo, que às vezes falta no final. Então, Você fala aproveite o seu isso, tempo, seu né? tempo. Com responsabilidade, com sabedoria. Eu acho que é Exatamente. isso. Poxa, é muito legal ter a oportunidade de falar com vocês, conversar, saber o que Foi que muito é. proveitoso. A gente estava muito Ansioso. louco de falar com o ligante. É. E a gente vai ter oportunidades futuras. Não, né, eu quero de saber, novos eu vou ligantes, acompanhar o vocês projeto também. de vocês. Eu Nossa, queria que presidente. vocês também espalhassem do canal nosso de Gineco para Gineco. Fala isso, porque tem Espalha várias para a coisinhas galera legais. da faculdade, da Unirio, da UFRJ, que
embora seja ginecologia, o assunto e assim, não é pra um quem vai ser o assunto, especialista. né? enquanto vocês estão dando conteúdo, né, ensino, às vezes dá um acréscimozinho com algumas coisas que a gente fala, que a gente tenta puxar mais pro valores, custos, convênios, né, preços, uma dica assim a mais de como que você vai fazer na vida privada talvez, ou como se inserir depois, né, de um futuro. Já vou deixar o legal. convite, hein? Isso, pode chamar. A gente faz o que vocês quiserem. Tá Então, bom? Tá ótimo. Muito obrigada, Agradeço tá? a vocês, as convidadas Thalita, Isso, vou dar um Celi beijinho. e Karine Lahá. Larra. Lahá. Aqui, ó, pra vocês duas. Ai, Foi, obrigada.